Vem cá, você que já é adepto do exercício físico, já entendeu que isso é importante, já está conseguindo fazer aí no seu ritmo, mesmo durante essa época de pandemia, está fazendo, mas hoje o assunto é muito interessante porque envolve a alimentação antes, depois do treino, principalmente exercitar-se em jejum. Fazer exercícios em jejum, aliás, é um método muito usado, principalmente por pessoas que buscam o emagrecimento acelerado. E o treino em jejum ainda está em estudo, gera muitas discussões entre os profissionais da área da saúde, mas alguns defendem, por exemplo, que o método pode causar desequilíbrio no organismo, como tontura, queda de pressão, desmaios, enquanto outros dizem que não é bem assim e que qualquer pessoa com saúde em dia, desde que faça uma boa adaptação, consegue treinar em jejum sem ter problemas. Então, para entender melhor, para entender o máximo possível sobre esse assunto e não correr risco de prejudicar a saúde na tentativa de melhorá-la, nós vamos conversar hoje com a nutricionista doutora Niara Didoni. Doutora Niara, tudo bem? Oi, Teru, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui. Nossa, que gostoso, viu? Muito obrigada. Todos vocês, todo o público de vocês, gratidão mesmo, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos e é muito importante essa conversa que a gente vai ter hoje, porque treinar em jejum, será que acelera mesmo a perda de gordura? Já que a gordura tem sido um problemão, especialmente para essa época de pandemia, então tem gente correndo atrás aqui do prejuízo e se isso for verdade, de repente pode começar a aplicar esse método, né, doutora? É verdade? Treinar em jejum ajuda a emagrecer? Então, antes de falar sobre isso, né, só vamos esclarecer um pouquinho. É bem controverso, sim, né, como você já colocou. É um assunto que divide muito a comunidade científica, porque não é nada ainda conclusivo, né, acho que está bem longe ainda de ser. Vai muito de uma experiência mais individual de cada um falar sobre isso. E, na verdade, gente, até para desmistificar um pouco, o jejum todo mundo faz, né? Vamos começar partindo por aí, né? Porque a gente tem o jejum seco, que todo mundo faz quando dorme, né? E tem o jejum, que é esse que é o intermitente, que tem sempre algum objetivo por trás, né? As pessoas não é que as pessoas fazem esse jejum de uma forma aleatória, faz porque tem algum objetivo. Agora, respondendo a sua pergunta, né? Esse treino em jejum, ele vai queimar mais gordura? Sim, ele vai queimar mais gordura. Mas por que ele vai queimar mais gordura? Vou explicar. Funciona assim, ó. A gente tem um estoque de carboidrato no nosso corpo que chama-se glicogênio. Esse glicogênio está localizado tanto no nosso músculo, né, em toda a musculatura que a gente tem, e está localizado também no nosso fígado. Muito bem, com o início da atividade física, né, do exercício físico, esses estoques que a gente tem desse glicogênio, automaticamente eles são consumidos. Okay. E aí, quando termina esse consumo, e a gente está lá, aí no exercício, acaba esse consumo desse glicogênio, automaticamente o corpo tem que se virar nos 30 para continuar levando energia para o corpo. E aí o que ele faz? Ele vai buscar outras fontes, então isso é um processo natural, tá? Ele vai buscar outras fontes para continuar a produção de energia. E aí a gente tem a lipólise, né? Que aí vai ser acionado então as fontes de gordura, das reservas de gordura que a gente tem. É por isso, então, só que assim, se a pessoa já está em jejum, obviamente, o acesso a essas reservas vai ser muito mais fácil, né? Vai ser mais rápido. É porque ela não vai ter uma outra disponibilidade de carboidrato de alguma coisa que ela ingeriu ali, comeu uma banana, comeu um pedaço de pão. Ok, mas e daí? Mas não corre risco de queimar-se gordura do músculo? Como que o corpo faz essa escolha entre o fígado e o músculo? Não, na verdade, assim, se a gordura, na verdade, tá no tecido adiposo. Ok. Né? Ah, tá. O que eu tô falando é que tá lá no músculo e no fígado é o glicogênio. Ok. Que são as reservas que vão ser consumidas bem rapidinho. Né? Doutora, então, assim, pode falar.
Então, assim, o que a gente tem que pensar é, no treino em jejum, quando a pessoa vai treinar já estando em jejum, essas reservas de gordura, né? A gordura que a gente tem acumulada, no tecido adiposo, ok, exato, vão ser acionadas de uma forma, tende a ser acionada, né? De uma forma mais rápida. Tá. Eu trouxe aqui agora, a gente tem aqui alguns mitos e verdades sobre esse assunto de treinar em jejum. E aí depois outras dúvidas vão surgindo. Fica tranquila você aí de casa, porque a gente vai falar também se essa prática traz algum risco à saúde. Mas vamos aqui aos mitos e verdades primeiro. Primeira, treinar em jejum afeta a performance. Então, força, agilidade, estão em jogo quando eu treino em jejum? Se a pessoa tiver adaptação, não, né? Se a pessoa já tiver passado pela adaptação, obviamente, não. Mas, se não tiver esse período de adaptação e a pessoa já for querer fazer, né, querer ultrapassar, não for sensata, né, em relação a isso, aí sim, pode ser que prejudique bastante ela. O que você quer dizer com adaptação, doutora? De repente, começar a diminuir essa ingestão antes do treino? Como é que você propõe? Então, a adaptação, Teru, que eu falo, é em relação ao jejum, tá? É em relação ao jejum. Quando a gente fala assim, será que eu sou uma pessoa que posso treinar em jejum? Vai muito de cada indivíduo, vai muito de cada indivíduo. Por exemplo, para você, é uma coisa que é possível? Você se sente preparada para fazer um treino em jejum? Me fale isso. Sim, acho que sim. Eu também sou uma pessoa que faço isso. Mas para mim, isso era impossível há algum tempo atrás. Eu era uma pessoa que não conseguia. Eu achava que eu ia morrer, eu achava que eu ia... enfim, que eu ia ter um colapso. Então, assim, eu me adaptei. Tá. Eu fui desconstruindo isso em mim. Tá, agora então, me assim, fala... Quando você fala em jejum, você tá falando de jejum absoluto. Eu não vou comer uma banana antes de treinar, não vou comer uma castanha antes de treinar. Exato. Boa pergunta você está falando. A gente está falando de jejum refeição. De alimentos. De alimentos, tá? Na verdade, assim, o jejum metabólico, tá? Não pode entrar, para a gente manter e chegar nessa queima, para acionar essa gordura, não pode ter a liberação do hormônio que é a insulina. Quando tem a insulina na jogada, é porque tem carboidrato, ok. Tá? Não adianta nada a pessoa, por exemplo, pegar e tomar uma água com açúcar, por exemplo. O açúcar vai acionar a insulina, automaticamente a reserva, aliás, não tem reserva. Não, né? Vai ser acionada. O açúcar é a fonte de energia, né? Tá. Então, não é isso. Para se manter realmente no estado de jejum, aqui a gente está falando em jejuns, aliás, ficar sem consumo de alimentos, que fique isso bem claro, tá? Mas não tem a restrição hídrica. Não tem a restrição de água. Assim, tem que se hidratar. Tá? Pelo amor de Deus. Isso é um ponto fundamental que a gente vai falar. Doutora, olha esse aqui agora que eu quero saber se é mito ou verdade. É normal sentir mais fome depois do treino? Olha, eu acho que essa é uma condição... É normal para todo mundo, né? Se você treina, se você está gastando energia, é óbvio que você vai sentir fome. É verdade. Independente de você estar em jejum ou não. Então, vou pôr mito aqui, porque todo mundo sente, não é só quem está em jejum, não. Aqui, ó. Exatamente. Aqui existe queima da massa muscular quando a gente treina em jejum? Você já falou isso aqui para mim agora há pouco. Olha, tudo vai depender, na verdade, né? Tudo vai depender, na verdade, de como é a composição corporal da pessoa, quais são os objetivos que estão sendo feitos esse jejum. É muito difícil você colocar isso, né? Desta forma, se isso é um mito ou uma verdade. Pode acontecer uma depressão de massa muscular? Pode, tá? Mas isso vai acontecer. O corpo é muito sábio, gente, é muito perfeito, realmente. Deus fez uma máquina perfeita. O corpo vai usar a reserva de gordura, tá? Vai usar. Tá. Tanto que você pode observar, quando a gente
acompanha até programas, né, que levam os indivíduos ao limite né, a privação de alimento e tal, ou na história da humanidade, quando a gente vê isso, a gente vê as pessoas bem emagrecidas, ou seja, que perderam massa magra, né? Mas porque foi se consumindo as reservas mesmo energéticas. Entendi. E é da fonte de gordura, tá, né? Que vai se usando isso. Então, assim, eu colocaria uma incógnita nisso. Mito, né? E verdade aqui também. Uma incógnita. Quero saber o seguinte... doutora, qualquer pessoa pode fazer esse treino em jejum? Vamos pensar aqui numa pessoa diabética, por exemplo. Boa colocação. Se for diabetes tipo 1, que é insulino dependente, não vai poder fazer esse treino em jejum de forma alguma. Ok. Tá? Jejum não é recomendado, jejum intermitente não é recomendado em algumas situações. E o diabetes tipo 1 é um deles, tá, né? Agora, no diabetes tipo 2, depende se a pessoa... Porque, vamos pensar, no diabetes, qual é a condição clínica? O que a gente tem mais? Açúcar circulante. Tá. Né? Então, se aquele indivíduo com acompanhamento, tá, gente? Que fique isso bem claro, acompanhamento profissional, de um nutricionista, de um médico que tenha esse olhar para o jejum dessa forma, isso é importante, tá? Que tenha essa mente aberta para isso, porque, né, às vezes a limitação científica de muitas pessoas faz com que o beneficiado não seja o paciente, infelizmente. É verdade. Mas assim, um paciente diabético com acompanhamento e fazendo certinho, ele pode sim fazer o jejum controlado e o treino na sequência, o treino talvez de aeróbico, de leve, mas de curta duração e se beneficiar bastante com isso. Tá. Então, acho que é um mito. Legal. Vamos para a próxima aqui, doutora, que seria o jejum, treinar em jejum ajuda a emagrecer mais rápido. Você já respondeu essa? Sim, é verdade, né? Ajuda. Sim, é verdade. Ajuda sim. E a próxima aqui se correr em jejum aumenta a resistência. Porque daí é um treino mais específico, né? Aeróbico, vai gastar um pouco mais, exigir um pouco mais. E será que isso aumenta a resistência? Capciosa essa, hein? Aumentar a resistência vai depender da condição clínica desse paciente, vai depender se ele não tem, né, nenhuma outra, como é que é a composição corporal dele, né? Para a gente realmente ter mais resistência, tem mais a ver com, eu acho que a parte muscular tem a ver mais com hipertrofia do que necessariamente com treino em jejum. Ok, de um preparo físico então aqui. Exato. Então, não quer dizer que a pessoa... só porque eu tô treinando em jejum que eu vou ter mais resistência. Não, eu acho que você pode ter outros benefícios, tá? Muitos pacientes, Teru, já vêm para mim no consultório, numa consulta, e eu falo assim, você costuma treinar em jejum? Ou você se alimenta antes? E a pessoa fala assim para mim, eu treino em jejum, tá? E por quê? Aí a pessoa fala assim, porque quando eu tô lá treinando, eu sinto voltar. E aí, qualquer coisa que eu como, então eu prefiro ir em jejum mesmo. Olha ou aí. eu tomo só um café e vou. Olha como é muito intuitivo, instintivo, tá? Mas já era algo relacionado com rendimento. Tá. Então, assim, qualquer pessoa pode fazer o jejum? Eu vou dizer que sim e não. Porque, assim, eu acredito que se você tiver, não só o acompanhamento, mas se você tiver informação certa, né, a respeito do que é que pode acontecer com o seu corpo, você pode se beneficiar muito de uma ferramenta, né? O jejum não é uma dieta, gente, que fique bem claro. Aliás, doutora, você fala em jejum aqui, mas você não está falando de um jejum prolongado necessariamente. Não. Você está falando, de repente, por exemplo, a gente fica aqui, tá no dia de trabalho, almoçou, e aí, a partir de então, está em jejum até o final da tarde. É um jejum também, né? Não é o dia todo de jejum, mas é um período longo sem se alimentar.
Eu queria saber o Sim. seguinte, porque também depende muito do que eu comi, às vezes eu vou treinar de manhã, depende do que eu comi ontem à noite, porque a energia vai estar também acumulada e disponível para ser usada na manhã seguinte, ou não? Vamos falar sobre isso, acho que é importante. Quantas horas levam, né, os alimentos para Ok. passarem por um tempo completo de digestão e absorção do completo, tá? Do momento que ele entra até o momento que ele é descartado pelo nosso organismo. No total, né, vai ser entre 10 a 73 horas, Uau. tá? Que vai acontecer todo esse processo de digestão e absorção, tá? Então, assim, não é que também você não tem reservas, isso que tem que ficar muito claro, Aham. né? A gente tem reservas suficientes para continuar alimentado, só que às vezes a gente não tem condições emocionais disso. O Ok. emocional interfere muito, né? E é verdade. Mas como você falou, existe se no dia anterior, e eu costumo preparar muito os meus pacientes para isso, o que você comeu no dia anterior, tá? É que vai te preparar para um treino, por exemplo, do dia seguinte. Uhum. Para você conseguir fazer o treino em jejum. Até porque existem alimentos que são liberados mais lentamente para o organismo. Sim. Por exemplo, quando eu como açúcar no dia anterior, o meu treino no dia seguinte é super mais cansativo. Eu tô cansada, porque Exato. o açúcar, de repente, liberou energia naquele momento, no dia anterior, Muito e depois eu tô sem a reserva ali para o combustível para treinar. Agora é o seguinte, doutora, eu queria Exato. saber se o jejum, treinar em jejum, pode trazer riscos à saúde. Pode, principalmente num período de adaptação, tá? Quais são os malefícios, assim, eu vou chamar assim, tá? Mas, assim, não quero que isso fique de uma forma parecendo agressiva, enfim. A primeira questão que a gente pode observar é uma queda brusca da glicose no sangue, que é a hipoglicemia. Isso é óbvio, né, gente? Porque ainda mais dependendo de quantas horas a pessoa está em jejum. Certo. Né? Então, a hipoglicemia vai ser bem natural de se acontecer nessa situação, tá? Uma outra situação, uma condição clínica que pode acontecer é desidratação. Ok. Então, assim, é fundamental, o mais importante para os praticantes de jejum é que a pessoa beba muita água. Ok, isso tá claro. E por último, a hiponatremia, que é a questão do baixo sódio. Imagina que você está lá fazendo o seu treino, né? Você está suando, você está realmente está gastando energia, isso está sendo convertido de várias formas. Então, assim, você está perdendo sódio. Ok. Isso a gente chama hiponatremia. Então, assim, e a hiponatremia é que ela também pode provocar uma série de fatores que não são nada interessantes. Então, assim, essas três condições clínicas, então, a hipoglicemia, a desidratação e a hiponatremia são comuns de se acontecer. Como é que a gente resolve isso? E das três, a do sódio é a pior, tá? Uma água com um pouquinho de sal já é o suficiente para corrigir tudo isso. Agora, doutora, bem claro. Fala pra gente o que seria ideal comer antes e depois do exercício, então. E ao mesmo tempo também que já queria saber qual é a margem de tempo de se alimentar antes e depois do treino. Depende, vamos lá. Primeira condição, ou primeira questão que a gente tem que pensar, qual é o objetivo? Né? Se é para jejum intermitente, esse tipo de jejum metabólico, não é só para emagrecimento, tem várias condições, né? Tem uma série de situações clínicas e também performance, aumento de massa magra. Como eu falei, a gente não perde só massa magra, tem outras situações que a gente ganha massa magra, né? Com o jejum intermitente, porque tem estratégia nutricional envolvida, né? Tá. Mas assim, vamos colocar então para a questão
considerando o jejum intermitente, quanto tempo comer depois do exercício físico. Né? Acho que é mais fácil considerar assim. Imediatamente após o treino, vai depender muito de como você estiver se sentindo, mas para repor o que você realmente já gastou, tudo que aconteceu ali, até 30 minutos. Até 30 minutos depois do treino. E se a gente pensar, mas eu quero treinar bem, eu não consigo realmente ir para o treino sem jejum, comer alguma coisinha, 30 minutos antes. Tá bom. Então, 30 minutos é a margem, tá? Antes e depois. E depois tem que ser uma alimentação mais reforçada, né, doutora? Porque antes, se comer demais, vai atrapalhar o treino. Vai atrapalhar o treino. Tá. Vamos falar o que comer. Eu acho importante isso. Pra galera que treina, que precisa comer, tá? Fonte de carboidrato. Ok. É o que vai dar mais energia. Tá? É o que vai fazer o seu treino realmente acontecer ser melhor, bem. Ter o melhor desempenho. É o que vai fazer com que você melhore a sua performance. As pessoas têm muito medo de carboidrato, porque isso, assim, é muito mais mito do que verdade. Tem que pensar em combustível. Mas e depois do treino? Principalmente proteína. Ok. Tá bom, então, doutora. Assim, e até para quebrar a questão do jejum também, primeiro proteína. Tá bom. Doutora, eu quero te agradecer aqui pela participação. Nosso tempo encurtou aqui, mas muito legal conversar contigo sobre esse assunto. Saúde em primeiro lugar, você precisa fazer... Você está interessado nisso aí de casa? Considere o acompanhamento de um profissional com você nessa transição, nessa adaptação do treino em jejum. Doutora Niara Didoni, obrigada mais uma vez pela participação aqui no Vida e Saúde. Beijo, até a próxima. Muito obrigada. Bom, a gente faz um rápido intervalo agora. Na volta tem continuação de um assunto super interessante aqui. Dr. César falando um pouquinho sobre a relação, continuando, né? A relação entre o estresse e as doenças do coração. E ainda hoje tem essa torta de legumes zero glúten para você aprender aqui com a gente. Sai daí não.